Olá, primeiro ano! Aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer a correção das atividades do PET final avaliativo. Antes de começar, já peço a vocês que se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. E caso ano que vem os PETs continuem, eu estarei aqui fazendo a correção e explicação do conteúdo como de costume. Tá certo, turma? Então, vamos começar com a correção das atividades. Atividades. Atividade 1. A atividade 1 vem trazendo um texto sobre vacinação. Por que antivacinas optam por não imunizar seus filhos? O movimento antivacinas surgiu após estudo fraudulento publicado em importante periódico científico. O movimento ganhou força principalmente após a publicação de um artigo científico na revista Lancet, um dos mais importantes periódicos sobre a saúde do mundo, no ano de 1998, no qual o médico inglês Andrew Wakefield associou o aumento no número de crianças com autismo com a vacina da tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. Isso foi suficiente para que os pais assustados deixaram de vacinar seus filhos. Entretanto, alguns anos depois descobriu-se que o médico, na verdade, recebia pagamento de advogados em processos por compensação de danos vacinais. A própria revista Lancet foi obrigada a se retratar, mas o estrago já estava feito. Estes efeitos do estudo antivacina é fato ou fake? Explique como funciona o processo de imunização através das vacinas e como elas são feitas. Explique quais são as maiores dificuldades que os cientistas encontram para fabricar uma vacina eficaz contra o Covid-19. Vamos então às possibilidades de resposta para a atividade 1. Então, pessoal, eu dividi as respostas da atividade 1 em 3 partes. A primeira, se é fato ou fake, é claro que é fake. A segunda, quanto ao processo de imunização, eu coloquei inicialmente o seguinte: as vacinas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos, que podem combater doenças infecciosas, tornando o indivíduo imune às mesmas. Esta primeira parte é a versão resumida. Vocês podem complementar com as informações colocadas aqui abaixo. O objetivo das imunizações é estimular o organismo a produzir anticorpos contra determinados germes, principalmente bactérias e vírus. O nosso sistema imunológico cria anticorpos específicos sempre que entra em contato com algum germe. Se entrarmos em contato com o vírus da rubéola, por exemplo, ficamos doentes apenas uma vez, pois o corpo produz anticorpos que impedem que o vírus volte a nos infectar no futuro. A lógica da vacinação é tentar estimular o organismo a produzir anticorpos sem que ele precise ter ficado doente antes. Tentamos apresentar ao sistema imune a bactéria ou vírus de forma que haja produção de anticorpos, mas não haja desenvolvimento da doença. Ok, turma? Então aqui, uma parte resumida e uma parte mais completa, tá certo? A terceira parte, quanto à produção de uma vacina eficaz contra o Covid-19, eu coloquei como resposta o seguinte: a maior dificuldade que os cientistas têm encontrado na criação e fabricação de uma vacina eficaz contra o Covid-19 é o tempo. Geralmente leva-se anos de pesquisa para desenvolver uma vacina minimamente eficaz contra algum tipo de agente infeccioso. Outro ponto de grande dificuldade é o custo de todo o processo. Produzir uma vacina é caro e requer grandes investimentos. Tá certo? Fica estas possibilidades de resposta para a atividade 1 e agora vamos à atividade número 2. Atividade 2. Alimentação. Revise o conceito da pirâmide alimentar e preencha a pirâmide abaixo de acordo com os conceitos que você aprendeu sobre alimentação equilibrada. Cite qual nutriente deve estar em cada parte da pirâmide e dê exemplos de quais alimentos contêm esses nutrientes. E aí, pessoal, para responder esta questão, eu deixei para vocês uma pirâmide alimentar completa, citando alguns nutrientes e alguns exemplos dos mesmos, tá certo? Pausem o vídeo, verifiquem as informações e respondam a atividade 2. Beleza, turma? Após então vocês responderem a atividade 2, nós vamos à atividade número 3. Atividade 3. Realidade da mulher no esporte. Proibidas de competir nas Olimpíadas da Grécia Antiga, as mulheres só poderiam iniciar sua trajetória olímpica na segunda edição das Olimpíadas da Era Moderna em 1900. Observe o gráfico abaixo sobre o número de competidoras femininas em relação ao número total de participantes em todas as edições das Olimpíadas modernas. E aí temos um gráfico aqui com a proporção de mulheres nos Jogos Olímpicos. E aí em laranjado temos as mulheres
e em cinza o total de atletas. E a gente vê uma grande disparidade até a última edição, que foi em 2016 no Rio de Janeiro, tá certo? Depois da análise do gráfico, vocês devem responder o seguinte. No gráfico observamos que o número de mulheres competindo nas Olimpíadas é cada vez mais próximo ao do número de homens. Entretanto, a igualdade está longe de ser alcançada. Cite e explique pelo menos 2 tópicos em que a igualdade entre homens e mulheres precisa ser alcançada no esporte. Vamos a uma possibilidade de resposta então para esta questão. Então, pessoal, eu coloquei 3 possibilidades aqui, tá certo? A questão pede 2, mas eu coloquei 3 porque fica mais fácil assim vocês construírem a resposta de vocês a partir destas colocadas. Primeiro ponto é investimento financeiro. Há uma disparidade muito grande no investimento financeiro nos esportes protagonizados por homens e nos esportes protagonizados por mulheres. Um exemplo é o futebol. O investimento no futebol masculino é muito maior do que o investimento no futebol feminino, a exemplo no Brasil, tá certo? Uma segunda possibilidade é o estímulo na infância e adolescência. As meninas são menos estimuladas que os meninos, e foi isso basicamente que eu coloquei aqui. Um terceiro ponto é a visibilidade na mídia. Esportes protagonizados por homens têm mais visibilidade na mídia, em detrimento aos esportes protagonizados por mulheres. Tá certo, turma? E vocês podem utilizar essas 3 possibilidades para responder a questão. Após resolver a atividade 3, nós vamos à atividade número 4. Atividade 4. Realidade da pessoa com deficiência no esporte. E aqui temos apresentado 3 esportes para pessoas com deficiência. Temos o vôlei sentado, o basquete em cadeira de rodas e o futebol de 5. E aí, a letra A vem perguntando o seguinte. Identifique os esportes para pessoas com deficiência retratados nas imagens acima e explique quais as adaptações são necessárias em relação aos esportes convencionais. Vamos ver a possibilidade de resposta para a letra A. E aí eu coloquei o seguinte. Voleibol sentado. E aí temos adaptação na quadra e na rede, que tem dimensões menores, além de adaptações em algumas regras de jogo. No basquete em cadeiras de rodas, temos mudança nas regras de realização do drible e nas formas de condução da bola. No futebol de 5, se comparado com o futsal ou futebol de campo, temos a utilização de uma bola com guiso dentro, para fazer um barulhinho. Temos um campo com dimensões menores e adaptações nas laterais. As laterais possuem alguns limitadores, além da utilização de um chamador atrás do gol para ajudar nas finalizações e durante ali o desenvolvimento do jogo. Tá certo, pessoal? Fica então esta possibilidade de resposta para a letra A da atividade 4. Letra B. Apesar das belas imagens acima, sabemos que a inclusão das pessoas com deficiência no esporte está longe do ideal. Exemplifique situações e dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência na prática esportiva. E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte. Pessoas com deficiência têm pouco incentivo e oportunidades no ingresso à carreira esportiva, devido à falta de investimento e políticas públicas que ajudam o esporte direcionado a estas pessoas. Outro ponto é a dificuldade de acesso, por questões físicas dos estabelecimentos, em academias, locais públicos de práticas de atividade física, dentre outros. Fica então esta possibilidade de resposta para a letra B da atividade 4. Atividade 5. Esporte e mídia. Analise os tipos de mídia abaixo e escreva MA para mídia antiga e MP para mídia do presente. E aí eu já fiz isso, pessoal. Temos como mídia antiga o rádio, a televisão, os jornais e as revistas especializadas. E temos como mídia do presente ou moderna as redes sociais, a internet, os podcasts, o pay-per-view, as transmissões em streaming e os canais de vídeo, ok? Assim como o meu canal. Após resolver a letra A da atividade 5, vamos à letra B. A letra B pede o seguinte: exemplifique e explique quais das mídias retratadas acima têm tendência a substituir a televisão nas transmissões de jogos e eventos esportivos. E aí uma segunda pergunta: exemplifique e explique também quais dessas mídias têm tendência a substituir os jornais impressos e os programas de noticiário esportivo, ok? Vamos a uma possibilidade de resposta para a letra B da 5. E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: as mídias citadas acima que podem substituir a televisão, e estão substituindo, são as redes sociais e as transmissões em streaming, que já realizam transmissões de jogos e eventos diversos, fazendo a função que antes era destinada exclusivamente aos meios televisivos. Respondendo à segunda parte da questão, as mídias citadas acima que podem substituir e estão substituindo os jornais impressos são os canais de vídeo e os podcasts,
Um ponto interessante aqui é que alguns jornais, tanto impressos quanto televisivos, já estão migrando para as redes sociais. Beleza? Vamos à próxima atividade, atividade número 6. Atividade 6. Ginástica e exercício físico. Explique a diferença entre exercício físico e atividade física e cite exemplos práticos de cada um. Vamos à possibilidade de resposta da letra A. E aí, como resposta, eu coloquei o seguinte: exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, cujo objetivo é adquirir, manter ou melhorar um ou mais componentes da forma física. E aí, como exemplo, temos a musculação, o treino funcional e a corrida. Atividade física é qualquer movimento corporal que promove um gasto energético maior que se estivesse em repouso. Exemplos temos lavar vasilhas, limpar casa e varrer chão. Ok, pessoal? Vamos à letra B agora. Letra B. É possível afirmar que um policial militar pratica mais atividades físicas exercendo sua profissão do que uma secretária? Por quê? E aí, como resposta, eu coloquei que sim, devido às condições e características do trabalho do policial militar, ele tem um gasto calórico maior do que a da secretária. Então, ele realiza mais atividade física que a mesma. Tá certo, pessoal? Fica então esta possibilidade de resposta para a letra B da atividade 6. Após resolver a atividade 6, vamos à autoavaliação. Autoavaliação. Agora é hora de refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. O que aprendi em educação física? Afirmativas. Conheço o processo de imunização através das vacinas? Se você conhece, você marca que sim. Se você conhece, mas em parte tem algumas dúvidas, você marca que em parte, ou se você não conhece, você marca que não. E assim nas demais possibilidades, tá certo? Reconheço a importância do exercício físico para a saúde. Também trabalhamos durante todo o PET. Compreendo a importância de uma alimentação saudável para a saúde do corpo. Também é mais um item trabalhado durante os PETs. Reconheço a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Percebo a realidade da mulher no esporte. Identifico as relações da política com o esporte. Consigo compreender a influência da mídia no esporte. Aqui, turma, basicamente, vocês vão responder de forma pessoal, tá certo? E é isso aí, turma. Nós finalizamos então o PET avaliativo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que me acompanharam até aqui nessa longa jornada. Gostaria de agradecer a todos que comentaram, deixaram um joinha, que trouxeram alguma informação, comentário positivo, correção, que pôde contribuir de forma significativa para a melhora dos vídeos e a construção e o crescimento do canal. A participação de todos vocês é muito importante para mim e me ajudou muito a chegar até aqui. Tá certo? Um grande abraço a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, galera!